Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Palavras do Senhor Jesus Cristo, onde está escrito: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele é tão conhecido, que quando alguém lê, a gente até fala, eu já sei o que vai falar. Não é assim que funciona? Às vezes tem textos que são tão conhecidos, e a pergunta é, por que nós não praticamos os mais conhecidos? Por que nós não vivemos os mais conhecidos? Nós temos que nessa noite se recordar e responder uma pergunta: por que eu tenho que seguir o que Jesus disse? Porque eu e você precisamos seguir os ensinamentos de Cristo. Por que você segue Jesus? Muitos cristãos atualmente não saberão responder essa pergunta. Muitos vão responder de forma humana, sem compreender o porquê que nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Nós temos que saber que todos nós fomos gerados em pecado. Eu e você não somos a imagem e a semelhança de Deus. Eu e você somos a imagem e a semelhança de Adão. Isso está registrado na Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia para você ler, que talvez você pense que nós continuamos sendo. Adão e Eva foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E eu quero que você entenda por que nós somos gerados em pecado. Gênesis capítulo 5, no verso de número 3, quando você lê o texto bíblico, nós vamos encontrar a palavra de Deus nos dando a instrução, que é a razão que todos nós somos pecadores. Por que nós pecamos? Por que nós já nascemos em pecado? O texto diz: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e chamou o seu nome Sete. É daqui que todos nós estamos nessa terra. Todo ser humano, ele vem da raiz de Sete. E é por essa razão que todos nós somos pecadores desde a nossa nascença, porque nós fomos gerados por um homem que tinha desobedecido a Deus. Nós fomos gerados por um casal que tinha já cometido o ato de desobedecer a palavra de Deus. Todos nós que aqui estamos, irmãos, sem nenhum tipo de exclusividade, nós somos pecadores. Nós pecamos, nós erramos, e muitas vezes esse erro é voluntário, muitas vezes esse erro é consciente. E nós às vezes se perguntamos, por que erramos se sabemos que é errado? Porque nós somos pecadores desde o nascimento. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, olha, porque todos pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. Nós temos que ter nessa noite entendimento para saber que não há ninguém aqui que seja digno de ser salvo pela sua própria atitude. Ninguém aqui pode dizer, eu mereço. Se você falar isso, você cai num dos maiores pecados. Porque se eu consigo sozinho gerar salvação, Cristo perdeu o seu tempo. Mas a Bíblia diz que ninguém é capaz de se salvar. Ninguém é capaz de gerar em si mesmo salvação. Mas quando aceitamos a Jesus, compreendemos o que é ser um cristão. Então, se eu sou um pecador, se eu sou salvo em Cristo Jesus, existe uma coisa que nós temos visto hoje. Uma frieza grande sobre ser cristão e por que ser cristão. Talvez, seja um talvez muito longe, mas não é, é mais perto. Nós perdemos a alegria de ser cristão por ser cristão. Se todo mundo que está aqui, vamos pegar um exemplo da igreja do passado. Se todo mundo que está aqui só tivesse uma Havaianas no pé, só tivesse farinha em casa, talvez nenhum de nós estaria aqui. Mas a igreja que aceita Cristo, que entende o que é Cristo, nenhuma dificuldade financeira faz ele parar de adorar a Deus.
Essa é uma realidade bíblica. E tem um texto que eu quero que você leia comigo, por gentileza, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, e no versículo de número 19, aonde 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, onde Pedro traz a realidade de ser cristão. Irmãos, e eu queria que você nessa noite, eu vou ficar olhando para cada rosto nessa noite, porque não é possível que nós vamos entrar num culto e ter uma palavra que direciona o céu ou o inferno e a gente vacile. Não vacile. Pense nessa noite. Se você ainda não é cheio do Espírito Santo, peça que o Espírito Santo te enche nessa noite. Se você não é batizado com línguas estranhas, com dom de profecia, peça nessa noite, mas abra a tua mente para que você vá embora nessa noite, porque eu vou te deixar consciente. Eu vou te passar o que Deus colocou no meu coração. Mas se você ouvir essa palavra sem fé, diz o texto de Hebreus que de nada serve. De nada adianta ouvir sem entender. Paulo escrevendo, ele diz o seguinte: se eu espero de Cristo só para esta vida, eu não serei. Se eu e você está aqui só por causa de dinheiro, só por causa de vingança, só por causa de bem, de moral, de status, de nome, de título, eu e você, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso dá a entender que a fé em Cristo, ela não pode ser o carro-chefe, a parte material. Talvez você está triste, talvez você está decepcionado, talvez você está doente. Tudo isso pode estar tentando te calar. Mas em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, nós recebemos um alerta dizendo: para que serve a tua fé? Para que serve a tua fé? Aonde ele vai dizer que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então nós temos que saber por que eu sou cristão. Não é esperando de Cristo um bem material, por mais que tenha que fazer parte isso da minha vida. Eu tenho que crer que Ele cuida de mim aqui na terra. Eu tenho que crer que Ele cuida da minha vida financeira, que Ele cuida da minha vida intelectual, da minha vida profissional. Eu tenho que crer nisso. Mas isso não é a razão de eu estar aqui. Isso não é a razão para eu crer nele. A razão é que eu nasço desligado dele. E meus irmãos, todos os homens, desde o Velho Testamento até hoje, eles se aproximam de Deus através da fé. A antiga aliança tinha alguns rituais, mas na nova aliança só tem uma exigência: crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo e breve voltará. E que Ele é o nosso advogado, que intercede por nós junto ao Pai, através do seu Espírito Santo que está entre nós. Às vezes a gente brinca, Jesus está aqui, mas não é Jesus que está aqui. Biblicamente é o Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu vou embora, se eu não for, ele não vem. Mas quando eu for, ele virá e ele irá falar do que eu tenho para vocês. Então nós temos que entender isso nessa noite. Nós estamos aqui por causa do Espírito Santo, que fala conosco, que nos ajuda, e que nós entendemos que éramos pecadores, e agora nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas não é isso que a gente tem visto no geral. Poucos irmãos estão preocupados com a salvação. Poucos de nós acordamos e falamos: preciso melhorar, Senhor. Eu preciso melhorar, Pai. E entenda uma coisa: todo mundo que peca e vai embora é porque ele ouviu o diabo. Porque pecado não é problema para Jesus. Jesus perdoa pecado. Certo dia, descem um homem todo doente numa cama, e Jesus olhou para ele e falou: filho, perdoados te são os pecados. Aí alguém ficou bravo: quem é esse aí que perdoa pecado? E aí Jesus dá uma das respostas que, irmão, quem estava ali na hora, que torcia pelo Evangelho, deve ter ficado maravilhado. Porque aí Jesus entra e diz o seguinte: tá bom então, já que você está incomodado que eu estou dizendo que perdoar pecado, qual é mais fácil? Qual que é mais simples para vocês? Dizer perdoados te são os pecados? Ou dizer a ele: toma a tua cama, levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele tem poder para perdoar pecado, para curar,
toma a tua cama, levanta e vai embora. E aí, meus irmãos, não tem o que fazer. Ficou todo mundo quietinho. Raiva. Perceba que no ambiente cristão, é capaz de alguém ver um milagre e ficar bravo porque é sábado. Perceba que no nosso meio, alguém pode ver Deus falar e ficar irritado porque Deus está falando com alguém que ele não gosta, porque Deus está abençoando alguém que ele não queria. Nós precisamos nessa noite entender que eu e você precisamos dar mais atenção à fé. Que o fim dela é a nossa salvação. E quantos de nós, irmãos, e aí você tem que olhar você, não olhe ninguém não, mas olhando você, veja no geral, a alegria de ser salvo, ela está sumindo. Acordar de manhã e falar assim, eu sou um salvo. Tem até um hino que a gente cantava, e canta, né, da harpa, que diz, um dos tais. Eu sou um dos tais. Existia uma alegria geral. Ei, João, você vai para o céu comigo, meu irmão. Oi, mas a gente vai para o céu, nós vamos para o céu. Não sei que parte da fila nós estaremos, mas nós vamos estar na mesma fila, no mesmo rumo. Por quê? Porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou e Ele está no nosso meio. Então a nossa fé, ela tem como objetivo nos levar para onde? Para o céu. A nossa fé, ela tem que nos mover aí para o céu. Um lugar de paz, de alegria, de gozo. Só que o céu não é lugar para quem não quer Ele. Entenda uma coisa. O céu só é uma continuação de quem desejou o céu aqui. Se eu não desejo o céu aqui, não espere chegar lá amanhã. E isso tem saído da mente da igreja. Tem crente que não se preocupa mais com o céu. Tem crente que não liga mais se ele for para o inferno, porque ele brinca com as coisas de Deus. Mas o texto deixa bem claro que o céu é um destino que eu e você temos direito de ir pela fé em Cristo Jesus. E o texto que nós lemos traz muitas ideias, e eu coloquei aqui que algumas coisas têm acontecido sobre a mistura que está tendo. Está havendo muita mistura. O santo e profano está andando muito perto. As pessoas, irmãos, isso daqui eu oro porque assim, é uma pressão de lá e uma pressão de cá. Alguém diz, pastor, para de pregar assim. Pastor, prega melhor, prega mais bênção, prega mais coisa. E o pastor vai sendo o quê? Pressionado. Meu Deus, eu prego a Bíblia ou eu prego o que querem ouvir? Mas entenda uma coisa, cristianismo, não assembleiano, não batista, não, cristão. Não existe mistura. O assembleiano se mistura, o batista, o presbiteriano, mas o cristão, diz o texto de Mateus, quando Jesus está dizendo sobre falar, ele diz, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Se for diferente disso, a procedência é maligna. Todas as vezes que eu e você transitar nessa questão de dizer sim e fazer não, nós estamos dando espaço para o cão. Me espera que eu estou chegando, não vou. Conta comigo, não sumiu. Assume a coisa, larga, faz, não faz. Nós não podemos viver, o crente vive com uma certeza, sim, sim, não, não. O que é isso? Ele tem posição, ele tem postura, ele não engana, ele não finge. E nós temos que nessa noite entender, o cristianismo bíblico, ele é sem mistura. O cristianismo do mundo mistura tudo. Hoje está na moda o quê? Culto ecumênico, não é isso? Entenda uma coisa aqui, porque agora tudo é online, né? Alguém pode ficar chateado. Respeite todo mundo, mano. Respeite quem é macumbeiro, respeite tudo, respeite. Respeitar é uma coisa, faz o que... Jesus respeitou todo mundo, irmãos. Sabe o que Jesus, o Filho de Deus, disse? Quem quiser... Aí a gente às vezes fica querendo brigar com alguém que não quer aceitar Jesus. Meu filho, você não quer aceitar Jesus? Deus te abençoe, eu estou orando por você. Mas respeite pessoas, porque Jesus em Mateus 7,12 diz o quê? Tudo que você quiser receber, dê. Você quer ser respeitado como cristão? Então respeite o outro. Só que aí o fato de cultuar junto não dá. E é o que estão fazendo. Aí junta todo mundo para fazer um culto. Irmãos, culto é só a Deus.
O diabo, em Mateus capítulo 4, diz para Jesus: se você me adorar, eu te dou tudo. E Jesus falou: você está errado. Adorará somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirá. Então nós temos que entender que para viver como cristão, nós não podemos viver misturado. Por mais que isso dê ibope. Ai, o amor, né? Ai, não, o amor é o respeito, irmãos. Adorar junto só Jesus. Aí não dá certo. Ah, mas vamos lá, é só por amizade. Não, por amizade não. Eu sou cristão, eu adoro só Jesus. Eu respeito que você não creia em Jesus, mas eu creio. Então você adora o que você acredita e eu vou adorar o que eu acredito. Não, mas vamos misturar para mostrar para o mundo que a gente se ama. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Em Isaías o Senhor diz: a minha glória não darei a outro. O que é de Deus é de Deus. Jesus vai dizer para os discípulos: dai a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E o culto é só para Deus. Não tem outra negociação. Eu vou cultuar, não, vai, respeito todo mundo. Na hora de cultuar, não. É Jesus que vocês estão cultuando? Não, mas vamos fazer um culto junto. Não, junto não dá. É exclusividade, isso aqui é exclusivo. Só que a gente, às vezes, em nome desse tal de amor, sem compromisso, a gente quer adorar. Mas não é assim que ensina a Bíblia. A Bíblia ensina que você tem que adorar somente a Deus. Então respeite, irmãos, nesse período está todo mundo se desrespeitando, não está lá no Brasil? Respeite. Quem não respeita não será respeitado. E nós temos que se posicionar, falar, mas respeitar. Ué. Jesus, irmão, eu fico pensando no próprio Cristo. Se Jesus chegasse aqui e falasse: João, vai me seguir agora. Não quero. Ai, não quer? Vai morrer. Não falou isso não. Tá bom, filho. E nós temos perdido, às vezes, esse entendimento de adorar somente a Deus, de separar o que é santo do que é profano. Aí é uma misturaeda, né? Misturaeda, ó. Não sei de onde veio essa palavra, irmãos. É o bendito italiano, fica na minha cabeça, querendo falar italiano. Aí eu falo misturaeda. Olha que palavra mais nova para o seu vocabulário. Mas pense numa coisa. Pense no que nós estamos vendo. Mistura-se tudo. Aí música do mundo vira música gospel. Não é isso? O cara está num baile funk, ele canta um hino lá no baile funk. Aí todo mundo canta. Lembra do Zaqueu? Aquela música do Zaqueu, irmão, foi cantada em todo lugar. Show sertanejo, show de funk, show de pagode. Os caras cantavam de jeito de pagode, tudo. Até forró tinha. Aí o cara estava lá no rastapé com a mulher, com a amante, ele dançava. Aí quando tocava Zaqueu, entra na minha cara. Aí acabava o Zaqueu, ele voltava para o forró. Perceba, é uma mistureira. Só que nós, às vezes, brincamos e rimos, mas nós fazemos a mesma coisa. Porque nós escutamos música do mundo, assistimos filme do mundo. Ou não é assim? Os jovens, então, pega a playlist deles. Só tem hino. Só tem hino. Não tem uma música do mundo. E as músicas do mundo hoje, me perdoa quem escuta. É ruim, irmãos. É ruim. Só fala de negocinho, né? Só fala de rebola, mexe. Aqui na Itália eu fui ouvir esses dias uma aí, porque tem uma aí que tem um filho que ele escuta. Aí ele falou: escuta aí, pastor. O negócio é quente, hein? Isso é esquisito, irmãos. Só palavrão. E a gente tem que entender, ué. A mistureira tá acontecendo mistura. Só que biblicamente não é assim. Aí vai de nós queremos um evangelho mundano ou um evangelho bíblico. E às vezes as pessoas confundem, sabe? Às vezes a gente vê as pessoas com o evangelho bíblico, acham que não pode fazer nada. Acha que a gente é tapado. Nossas reuniões aqui de confraternização, como é divertido. Como a gente ri. Como a gente se diverte. E como a gente come. Entenda uma coisa, irmãos. Estão desvirtuando o que é ser cristão. Estão desvirtuando o que é ser evangélico. E estão colocando dentro de uma doutrina mundana. Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí, por favor. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 17 a 21. Evangelho de João, capítulo de número 3.
os versículos de número 17. A gente precisa se recordar dessas palavras de Cristo. Acharam? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Tem pessoas que só não aceitam Jesus, irmãos, porque quer continuar bebendo, porque quer continuar fumando, quer continuar mentindo, quer continuar saindo com várias mulheres. Tem pessoas que falam isso descaradamente. Não, é legal, eu gosto da igreja, é bom, mas eles não se firmam, eles não assumem um compromisso. Por quê? Porque as suas obras são más. E aqui vai uma condenação grave, porque eles viram a luz, mas preferiram as trevas. Porque as trevas é tudo escondido. Ninguém aqui erra a luz claras, não é isso? Tudo que a gente vai fazer errado, a gente dá uma olhadinha. Tudo quando a gente erra, perceba você quando você errou, todos os meus erros foram meio que escondidos, sabe? Eu nunca saí assim na coragem, falava, vou errar, não. Sai descaradinho, né? Dá uma olhadinha ali, faz uma pescoçada de lá, uma de cá, aí escreve, aí olha, pô, escrevi, não é assim? Entenda que nessa noite existe uma porta aberta dizendo, eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar todo mundo. Só que se você negar essa salvação, você se autocondena. É como já diz a alguns, ninguém vai ser condenado por falta de perdão. Todos vão ser condenados por falta de arrependimento. E nós às vezes brincamos com essa realidade. Mas entendam uma coisa, isso é uma realidade. Cristo não veio te condenar. Se você não o aceitar porque as suas obras são más, você auto se condena. Porque, irmãos, não tem jeito, quando você chega na luz, mostra tudo. Vai em casa, acende a luz assim, bem pertinho do seu rosto, você vai ver. Tira a maquiagem, né? Dá uma olhadinha de perto. Às vezes tem lugar iluminado que você entra e fala, misericórdia, Jesus, quem sou eu? A luz tudo mostra. Se apaga uma luz, está tudo limpo, não está? Está tudo escuro. Quando acende a luz, nós precisamos entender o que o texto está falando espiritualmente. A luz vai mostrar quem você é. E aí é nesse momento que você só tem que aceitar quem? Cristo. Quando você aceita Ele, tudo isso que está em você, todo esse lixo espiritual, Ele tira de você. Mas o problema é quando eu gosto do lixo. Né? Quando eu gosto da cebola. Lembra do povo do Egito? Ai, que vontade de comer cebola. Ô povo infeliz. Sendo guiado para uma terra prometida, mas com vontade de comer cebola. Será que você está aqui nessa noite dessa forma? Pensando em comer cebola, pensando em ouvir coisas que não servem? Abra os seus olhos nessa noite. O texto é muito claro ao dizer, Jesus, Ele não vai condenar você. Só que o texto que nós lemos diz o seguinte, entrai pela porta estreita. Entenda uma coisa, irmãos, dependendo de como você está andando, quer dizer, a estrada que você está indo, é impossível chegar talvez em alguns lugares. Pegue direção a Milano e diga que está indo para Savona. Alguém vai encontrar você e falar, você está doido? Não, mas eu vou chegar em Savona. Não vai não. Não, mas a estrada é bonita. Tá bom, mas não vai. Não, mas a estrada é larga. Não importa, não vai chegar em Savona. E para ir para o céu, só tem um caminho. Essa é a dificuldade da igreja de hoje. Achar que para ir para o céu é de qualquer jeito. Não, faz o que quer, como quer. Não! Tem estradas que não vai te levar para o céu. E nessa noite é preciso eu e você pensar, qual é a estrada que eu estou andando? Aonde está o meu carro espiritual? Qual é a BR que eu estou indo? Abra a sua Bíblia, por gentileza. Quero ler um texto com você.
1 Timóteo, capítulo número 2, e o versículo de número 4. Timóteo, capítulo 2, e o verso 4. Na sua primeira carta, Timóteo escreve uma coisa que é importante a gente lembrar. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Perceba uma coisa, a vontade de Deus é que todo mundo se salve. E Jesus, quando lê o texto, ele não diz que o inferno é a via, ele fala que o inferno é o caminho final. O destino final das estradas é o inferno. Jesus também não diz quem vai para lá. Ele diz, vocês vão para o inferno? Não. O que ele diz? Olha, existe um caminho largo e uma porta larga, e existe um caminho estreito e uma porta estreita. Isso são os caminhos. Qual é o destino de cada um? Um é inferno, você gostando ou não. O outro é o céu. Quem vai para lá? Ele não fala. Ele só deu o caminho e o destino. Só que aí Jesus entra e interfere dizendo, eu vou dizer qual caminho vocês devem andar. Essa é a dificuldade nossa de entender. Ele diz, andai pela porta estreita, pelo caminho estreito. Mas quem aqui quer caminho estreito? No mundo de fartura, de você é o cabeça e não cauda, de abundâncias de bens prazerais, quem quer, fala a verdade, quem quer esse negócio de porta estreita, pastor? Até roupa estreita é ruim. Só que o evangelho bíblico está dizendo de algo importante. Dependendo da estrada que você estiver andando aqui, você vai ter um destino. Está andando na larga? Essa estrada larga, irmão, tudo pode. Tudo pode. Nada é impedido. Basta dizer, eu creio. Eu amo Jesus. Pronto. Faz o que quiser. Faça o que eu quiser? Faz o que quiser. É a estrada larga. Não tem aperto nenhum. E nós temos às vezes pensado, porque tem gente que faz o seguinte, não, você tem que fazer algo para ser salvo. Isso não é verdade. Você é salvo pela graça. Mas quem é salvo pela graça, age como salvo. Só que inverte a coisa. Quem é salvo sabe o que falar, o que fazer, aonde ir. Quem não é salvo não sabe. Mas como eu sou salvo, me comporto como quem não é salvo. Entenda uma coisa, Jesus está dando a direção. Ele diz, entrai pela porta estreita. E o texto é bem claro ao dizer que Jesus quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. A vontade de Deus não é que você seja condenado. Só que eu e você vai ser enganado pelo diabo se não ficar atento. Irmãos, e está um tempo de orar. Nós falávamos antes sobre geração, não é isso? A geração de hoje não quer ler Bíblia, irmãos, não quer. Cansa ler Bíblia. Estou até pensando em criar um TikTok bíblico. Não sei se tem como. Estava pensando esses dias, não tem como eu criar um vídeo de TikTok bíblico? Rapidinho. Tipo assim, no princípio, só aquilo. No princípio, Gênesis 1, parte A. Depois, criou Deus. Gênesis 1, parte A1. Para ver se eles ficam ali no TikTok assim, ó. No princípio. Ah, isso aqui é no princípio só. Ah, não, isso aqui eu já sei. Para ver se eles se animam a ler Bíblia. Irmãos, a geração que não quer orar. Você vem às vezes para a oração, põe de joelho, ninguém aguenta ficar 10, 15 minutos, irmão. Tem irmão que começa, as cadeiras começam, aí começa o joelho doer. Ou não é? É. Tem uns que nem ora mais, tem irmãos que vêm para a oração e fica sentado. E não é problema no joelho não, é porque eu não vou ajoelhar não resolve não, joga em pé. Nós não estamos entendendo o que é que Deus quer de nós. E aí amanhã, como que vai ser essa igreja amanhã? Se o pastor não ora, se o pastor não lê Bíblia. Aí por isso que vai se formando. Eu ouvi uma frase esses dias, quanto mais burro você for, mais inteligente eu sou. E é verdade. Ou não é verdade? Quanto mais burro o povo, mais inteligente é o governo. Por isso que você tem que ler Bíblia. O pastor pregou aqui, questiona o pastor. Aonde está escrito isso? Eu não li isso não. A gente não questiona nada. Pode falar o que quiser em cima do púlpito, que o povo dá glória a Deus. Não aceita isso. Quando tiver uma exposição bíblica, pergunte de onde ele tirou aquilo.
Pastor, da onde você tirou esse negócio aí? Porque não está escrito na minha Bíblia, não. É por isso que nós estamos perecendo, porque não estamos dando valor à oração, à leitura, à consagração. Você tem que ser santo, porque senão você não aguenta essa vida. Abra sua Bíblia, por gentileza. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Mentira. E a gente não está vivendo assim? Não, lá é benção, está lotado. E nada contra estar lotado. Aqui hoje está até lotado. Para a nossa dimensão, hoje nós estamos lotados. Eu lembro que no começo de culto de ensino, irmãos, era 7, 8, lá no comecinho. Então, isso aqui está repleto. Não sei nem como vocês conseguem. Né? As pessoas estão indo pela multidão. Não, a igreja é benção, está lotada. Está lotada? Não, mas, não, irmãos, quem manda é Deus. O movimento do homem enche estádio de futebol. Vai ter Copa do Mundo, não tem mais ingresso. Vai estar lotado. E às vezes a gente quer tratar a igreja dessa forma. Vai estar lotado. O próprio Jesus começou a pregar numa igreja lotada. Você lê lá João 6. Jesus começa a pregar na igreja cheia, irmão, cheia. A Bíblia diz que era uma multidão. Jesus começa a pregar, porque aí parou de fazer milagre, né? Enquanto tem milagre, o povo gosta. Quando você dá pão, todo mundo diz, Deus é bom. Quando você tira o pão e diz, faça a minha vontade, eles falam, ih, lá vem com essa religiosidade. Ou não é assim? Aí Jesus começa a pregar. Aí um levanta e fala, eu vou ficar ouvindo isso aqui nada? Aí alguém, né, eu penso os discípulos, né, como os obreiros, falando, meu Deus, faz Jesus parar de pregar assim, o povo está embora. Meu Deus, muda esse pastor, Senhor. Põe outro que pregue só benção, Deus. Chega de Bíblia, chega de meditar em palavras, Senhor. Põe outro. Jesus olha para eles e fala, e aí? Não quer ir embora também não? Vocês não querem ir embora também não? Aí Pedro vai dizer, vai para onde? Todo mundo tem pão. Todo mundo tem dinheiro. Mas só tu, Senhor. Só tu, Senhor. Só tu tem palavra de vida eterna. Só tu dá salvação. E é isso que a igreja tem que voltar a ter prazer. É na palavra de vida eterna. Acorda nessa noite, irmãos. Se você está sendo um pecador hilário, que peca à vontade, vem para o culto e peca, faz um jejum. Se você está pecando voluntariamente, mentindo voluntariamente, enganando voluntariamente, faça um jejum. Não aceite. Não aceite. O diabo fala, não, mas todo mundo é assim. Não, Deus perdoa tudo. Cuidado. Faça um jejum. Fala, eu vou fazer jejum, pastor. Faça sozinho. Se não quiser contar para ninguém, faça você. Deus te ouve lá no teu quarto. O problema é que a gente não está acreditando mais nessa coisa de vida eterna. Aí a gente se mata para viver aqui. Tem gente aí trabalhando em 10 empregos, irmãos. Está nem sobrevivendo direito. Você pega o homem e está assim, ó. O que foi? Estou morto. Mas desse jeito vai morrer mesmo. E o espiritual está à nossa disposição. E a gente brincando com essa realidade. A multidão não impressiona Deus. A multidão não impressiona Deus. Se você for em Êxodo 23, 2, a Bíblia vai nos dizer, não se junte com a multidão para distorcer a verdade. Ah, mas tem a multidão, mas está vivendo a palavra? Que palavra? A palavra é amor. Irmãos, eu não sei de onde tiraram que não tem amor. Qual pai que não corrige o seu filho? Só um pai que não ama. Um pai que ama diz, cala a boca, senta, eu que mando aqui. Esse é o pai que ama. Vai estudar. Ah, mas não quero estudar. Vai estudar. Vai ler. Não, mas não gosto de ler. Vai ler. Se eu peguei o Lucas e falei, vai ler. Vai, pai, estou cansado. Não tem importância. Ler esse livro todo dia. Inteiro? Falei, é inteiro. Misericórdia, pai. Falei, não, lê inteiro. Pai que ama quer ver o filho melhor. Agora, um amor que não tem cuidado, que amor é esse? Servir a um Deus que não tem compromisso, que amor é esse? Abra sua Bíblia, por gentileza. Marcos capítulo 8, versículo 36. Todos nós conhecemos. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? Agora responda isso para você, se você está aceitando essa palavra. O que adianta eu ganhar dinheiro e não congregar mais?
que adianta eu ter um bom emprego, um bom contrato e não poder vir mais na igreja? O que adianta eu ter tudo isso, estar cansado? Eu falei, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. O que adianta, irmãos? E tem gente feliz, dizendo, não estou indo na igreja, mas eu estou bem. Deus está me abençoando. Sem ir na igreja? Não, mas eu estou ganhando dinheiro. Irmão, dinheiro não quer dizer que você é santo. Dinheiro não quer dizer que você está salvo. Porque senão, Elon Musk, Zuckerberg, Bill Gates, estão tudo salvos. A gente tem que nessa noite se recordar que Jesus falou, fica esperto. Vai pela porta estreita. Às vezes, porque eu não sou tão velho ainda, eu cheguei na igreja e era muita regra, hein? Se você acha que hoje tem alguns... Não, ali não podia nada, eu não podia usar regata, eu sendo homem, eu não podia usar bermuda, eu não podia usar calça de moletom, não podia. Não, se usar, você está de banco. Eu falei, bicho, só que isso nunca me desviou. E uma vez, alguém falando comigo, e o pastor João Bosco, ele me falando, filho, não seja redondo, seja quadrado. Tente jogar um quadrado de uma descida. Você vai jogar ele faz assim, ó, pluf, 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 e para. Jogue agora um redondo para você ver. E eu falo para os irmãos, às vezes as pessoas questionam muito usar terno, né? Pastor, mas tira terno. Se eu tirar o terno, eu escandalizo um monte de gente. Eu de terno, não escandalizo ninguém. Entende o que eu estou falando? A gente quer tirar tudo que os irmãos do passado fizeram. Tudo, tira tudo. Põe luz preta, toca rock, samba, pagode, funk. Põe o funk aí, pastor. No passinho do abençoado, né? No passinho do abençoado, no passinho do abençoado. E aquelas batidas. As pessoas querem isso. Mas nós, nessa noite, temos que abrir os olhos. Porque quem quer porta larga, não se iluda. O final da porta larga se chama inferno. Isso eu não estou falando que é roupa, não. Isso é coração, isso é alma, isso é postura, isso é moral. Porque tem muita gente de terno e gravata enganando, muita mulher de saiona enganando. Deus quer o teu coração limpo, a tua alma limpa. E nós às vezes estamos brincando. Aí vivemos dentro de uma vida, irmãos, que não dá. Irmãos, não existe isso. Hoje a vida cristã é uma montanha russa. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Está na igreja o irmão no domingo, ó, pá, 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 pá. Você fala, nossa, que renovou. Na segunda você liga e fala, vou parar. Mas o que aconteceu? Não dá não. Mas como não dá? Tu estava dando glória a Deus ontem, rapaz. É porque não era de coração. Era o corpo velho sentindo emoção. E quando esse corpo sente emoção, ele agita. Mas quando a tua alma sente o Espírito Santo, ela se transforma. Não se ilude. Não se ilude. Sai da porta larga, sai da porta larga, sai da porta larga, sai da porta larga. Efésios capítulo 4, versículo 17. Pastor, mas Deus me aceita hoje como eu sou? Como você está, irmão? Uma qualificação evangélica. Isso aqui é evangelho. Errei. O que eu faço agora? Me arrependo. Vou ter consequências de pecado? Vai ter, porque você vive dentro de uma sociedade. Se você roubou alguém, dê tempo para ela acreditar que você se arrependeu. Mas se você roubou, devolva o que você roubou. Não, mas eu me arrependi, roubei na época antiga. Então você vai ter mais problema ainda. Olha o que diz o texto de Efésios capítulo 4. E o versículo de número 17. Acharam? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O que é isso? Deus me aceita como eu estou? Aceita. Agora começa o processo. Vem como estás, mas não permanece como você está. E tem gente que não está entendendo isso, irmãos. Eu fico pensando, porque eu tenho que ser um pastor melhor. Eu tenho que lutar para isso. Mas não interessa o que os outros pensam de mim. Então deixa eu ser pastor, meu filho. Lógico que interessa o que os irmãos pensam de mim. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os outros te reconheçam.
Não é você que tem que dizer que é. Não adianta eu ficar aqui dizendo que eu sou pastor, eu sou pastor, eu sou pastor. E se eu não sou? Se os irmãos não vê nada de Deus, não prega, não ora, não visita, não jejua, faz nada esse pastor? Só pega o dinheiro da igreja, só come a lã das ovelhas, não aconselha, só mente, só engana. Entenda uma coisa nessa noite: você tem que ser reconhecido como alguém de Deus. Para de falar que é, se você não está fazendo nada. Pintor que não sabe pintar, pedreiro que não sabe, engenheiro que não sabe fazer raiz quadrada, engenheiro que não sabe fazer conta. Aí nós somos crentes que não sabemos que a porta larga leva para o inferno. Somos cristãos que não sabemos que existe um perdão eterno que ninguém pode tirar, ainda que teu irmão não aceite. Se você se arrepender, ele te perdoa. Então, por favor, você vai ter que tomar uma decisão nessa noite, amém? Você está ouvindo o evangelho? Isso é evangelho, irmãos. Aí a decisão é tua. Jesus, hoje eu até mandei esse versículo para os irmãos: quem comigo não ajunta, quem não é comigo, se você não está fazendo nada pela obra, você já está atrapalhando. Isso é uma coisa que nós temos que se incomodar um pouquinho. O que você faz hoje para Deus? Não para a igreja, porque todo mundo fala, não, mas eu venho no culto. Hoje eu vim no culto, você sabia que é uma estrela? Não, mas eu venho no culto, pastor. Você queria vir aonde? Você está vindo no culto porque você vem adorar a Deus. Agora, mas o que você faz para Deus? Aí você responde para você. O que você faz no dia a dia? Vocês que são jovens, quantos jovens na escola vocês falam, vamos lá no culto? Jesus te ama. Não, mas se eu falar isso, eu sou careta. Se eu falar isso, eles param de falar comigo. Ou às vezes eu não vou poder falar mais do que eles falam comigo. As irmãs que trabalham por aí em giro, o que vocês conversam com as mulheres que trabalham? Os homens daqui, qual é o comentário entre os outros homens? Quem não está comigo, espalha. E a gente está sofrendo porque não se decide. Fica em cima do muro. Quando está aqui dentro, dá glória a Deus. Quando sai lá fora, não dá glória a Deus. Quando está aqui, diz que crê. Quando está lá fora, não crê em nada. Não se ilude nessa noite, não. Toma uma decisão. Você vai ter que tomar a decisão. Não é Deus, não. É você. Quem crê, Ele veio perdoar. Ele veio salvar. Mas quem crê, vai ter que tomar uma decisão e falar assim, eu vou seguir Ele agora. E a gente às vezes fica fazendo umas coisas para jovem ficar em igreja, né? Ai, faz isso, não fala, porque senão se falar ele vai embora. É melhor ele aqui dentro do que no mundo. E aí tem vários contextos. Está calor, hein, irmãos? Tem vários contextos. Mas você já viu? Jesus encontra um jovem, aí o jovem veio todo soberbo. Não, porque eu guardo todos os meus mandamentos. Ah, Jesus falou, que benção. E a Bíblia diz que Jesus se alegra. Aí Jesus vai testar ele. Ele falou que guarda todos, então ele ama a Deus sobre todas as coisas, e ele ama o próximo como a si mesmo. Sabe como que é amar o próximo a si mesmo? É eu estar com sede, o João com sede, e eu falar, João, toma essa água. Mas você vai ficar sem, não importa. O importante é que ele vai estar bem. Isso é amar o próximo. Aí Jesus vai lá para ele, vamos provar esses dois? Vamos ver se ele está praticando mesmo? Tá bom, vai. Pega aí tudo que você tem, dá para os pobres. Falou, vixe, nossa. Aí depois você me segue. Travou. Aí diz a palavra que o jovem foi o quê? Embora. Jesus foi atrás dele? Não. Essa é a palavra que não tem mais hoje. Ei, meu irmão, evangelho é assim, ou você aceita, ou você nega. Ou você entende que existe ainda um evangelho que é santo, é lavado, é remido pelo sangue de Jesus, ou fica essa flexibilidade. Ah não, mas vamos... E aí, irmão, vai abrindo exceção para ter igreja. A verdade é essa, hein? Vamos ser claros, é para ter igreja cheia, é para ter dinheiro, é para construir alguma coisa. E aí você tem que orar, porque senão não vai dar certo. Vai ser a pior coisa chegar lá e no final da rua falar, oh, é o inferno, meu Deus, é o inferno. Eu quero dar ré. Não tem mais não. Não tem retorno, irmãos. E eu e você não tem domínio sobre a vida. Tem gente aí dizendo o seguinte, eu sei que eu estou errado, mas daqui a pouco eu volto.
Tem um monte de mulher aqui nessa cidade, tem um monte de homem aqui que estão bonito, estão sarado, estão cheios de disposição sexual, e estão por aqui em Giro, ó, e são crente. São crente, estão aí nas boates, nas discotecas, fazendo sexo de dia, de noite, com um, com dois, com três. Aí você vai falar com eles, sabe o que eles falam? Deus sabe de tudo. Eu voltarei, pastor, ora por mim. A gente ora, mas se decide nessa noite, porque Cristo está para voltar. E quando Ele voltar, acabou a oportunidade. Quem você está incomodando? Irmãos, eu queria pedir para essa igreja aqui, você que está aqui, incomode, escolha uma pessoa, uma, de preferência seu melhor amigo mundano, e fala, eu vou ganhar ele para Jesus. Ou ele vai deixar de ser seu amigo, ou ele vai ser cristão. A gente faz isso, irmãos? Nós não faz, irmãos. Às vezes eu fico vendo, porque o Facebook mostra tudo, não é isso? E às vezes tem uma roda de só gente perdida. E às vezes eu olho e falo, Senhor, que esse irmão que está lá fale de Jesus. Que esse irmão que está lá seja um exemplo de Jesus. Que esse irmão que está lá fale para esse povo, gente, o fim dessa estrada é o inferno. Está gostosa a cervejinha gelada? Está gostoso aí a prostituição? Está gostoso a mentira? Está gostoso a briga, a fofoca, a inveja? O final é inferno. Não, mas vai dar tempo de eu voltar. Se você já tem o domínio da vida, se você já tem o domínio dos dias, parabéns para você. Mas nós precisamos nessa noite abrir os olhos. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar, irmãos. E aí você fica com esse desafio, incomodar um melhor amigo. Faça o teste aí de 6 meses com ele. Toda vez que você encontrar ele, você vai falar com ele agora, paz do Senhor. Está louco, pastor? Eu vou dar paz do Senhor para o meu amigo? Não. É nós. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 14, versículo número 12. Tem gente jogando a culpa para outro, né? Não, mas a culpa é do meu pai, da minha mãe. A culpa é sua. A culpa é minha. Porque Deus, Ele não é injusto. Acharam aí? Olha o que diz lá o texto. Romanos 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Deus vai fazer você lembrar que você ouviu essa mensagem. Você pode fingir que não está ouvindo. Você pode fingir que nada vai mudar. Mas tem um Deus no céu, olhando eu e você e falando, Ele está pregando. Então Ele tem que viver. Ele está falando, então Ele tem que praticar. E se eu não praticar e falar, Senhor, a carne é fraca, Ele vai falar, mentira. Porque a carne só é fraca quando não tem um espírito. A carne só é fraca quando não tem um espírito. Quando o espírito entra, irmãos, e aqui eu falo com propriedade. O safado vira um anjo. O mentiroso vira um verdadeiro. E eu não sei por que a gente não está vendo isso. Eu não sei por que a gente não está querendo isso. Porque tudo é uma questão de querer, irmãos. Quer ser engenheiro, estudar um mês, não vai dar certo, não. É 5 anos, pesado, fazendo conta. Aí quer ser crente só no domingo. Quer ser crente 3 vezes por mês na igreja. Não lê Bíblia em casa, não se envolve com a igreja, não ajuda ninguém, não se envolve com os irmãos, tem tudo na igreja, não participa de nada, quando chega, chega atrasado, vai embora mais cedo, na hora da pregação fica no celular, na hora de orar não ora, na hora de fechar o olho não fecha, na hora de levantar a mão não levanta, e quer ser cheio do Espírito. Nós precisamos nessa noite entender isso daqui, ó. Eu vou prestar conta de mim, você vai prestar conta de você, e lá não tem justificação, porque Ele é simplesmente o justo juiz. Não se engana. Eu ponho um terninho aqui, irmão, faço uma carinha de choro, te engano. Você vem para mim, faz uma carinha de choro, me engana. Mas Ele está vendo tudo. Ele está vendo a gente ir embora no caminho reclamando.
Ele está vendo a gente dentro de uma casa falando mal do outro irmão. Ele está vendo a gente falar que o irmão não fez isso, o irmão não fez aquilo, e você não fazendo nada. Ele está vendo, e ele está anotando. Reclamou do irmão que orou, mas não está orando. Reclamou do irmão que pregou, mas não prega. Reclamou do irmão que cantou, mas não canta. Reclamou do irmão que limpou a igreja, mas não ajuda em nada. Ele está vendo tudo! Escuta o Espírito Santo hoje falar com você. Você vai dar conta de si mesmo para um justo juiz. Nós precisamos entender isso hoje. Nós precisamos entender isso hoje. Quanta gente que não congrega mais, irmãos. E eu não sei, irmãos, porque nós temos que ter uma atitude que nem o pai do filho pródigo. Deixa eles lá, irmão. Fica falando mal de ninguém, deixa lá. Mas fala, mas ora. Quando voltar, abraça, resgata. Mas eu não sei porque tem tanta gente em casa, irmãos. Marca uma festa na segunda-feira, 10 horas, para você ver. Marca 10 horas, no meio do mato, vai todo mundo. Vai de bicicleta, liga para o táxi, liga para o amigo. Pelo amor de Deus, marca um culto no domingo. O domingo! Ninguém vem no domingo. Tem gente que só vem uma vez por mês. Não tenho tempo para orar. Não tenho tempo. Pede para fazer uma coisa, a pessoa vai uma lerdeza, irmão. Vamos fazer uma visita? Não. Vamos fazer uma oração? Não. Aí quando vai lá, que tem uma oportunidade, que pega o microfone. Pá! Eu sou de Deus! Só no microfone. Só na hora de falar. Nós precisamos nessa noite entender uma coisa: o Senhor quer usar você, o Senhor quer me usar, mas para isso eu tenho que abrir mão deste pecado, eu tenho que abrir mão dessa religiosidade, e tenho que abrir meu coração para ser um instrumento de Deus. Entra pela porta estreita, entra pela porta estreita, toma uma decisão nessa noite. Ficar olhando para um e para outro não vai resolver, tem que entrar. E se tiver no caminho largo, sai hoje. Irmão, sai hoje. Eu não tenho mais tempo. Mas aí a gente termina a semana que vem, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?